Quando eu tinha meus 25 anos, eu pensava que eu precisava ter todas as respostas, inclusive ter certeza daquilo que eu faria durante toda a minha vida. Eu achava que eu precisava trabalhar mais do que todo mundo e provar que eu merecia estar onde estava, que eu merecia estar naquele trabalho. E hoje, com meus 37, quase 38 anos, depois de muitas mudanças, muitas conquistas, muitos fracassos, depois de uma maternidade, eu aprendi muita coisa e muitas delas eu gostaria muito de ter aprendido antes, que eu acredito que isso talvez poderia me ajudar um pouco mais. Talvez algumas dessas coisas possam servir para você. Primeiro, você não precisa ter sua vida resolvida aos 25 anos. Eu pensava, quando eu tinha meus 20 e poucos e 20 e tantos, que as pessoas adultas mais velhas, elas tinham certeza daquilo que elas faziam, do que elas queriam, do que elas gostavam e não gostavam. Então, sempre eu vi como se tudo que me falavam fosse a verdade, a realidade de tudo, e não que não seja, de certa forma, conforme o olhar, a experiência de cada um. Porém, quando a gente tem 25 anos, a gente não precisa ter a nossa carreira resolvida. Inclusive, é importante que já tenhamos uma formação, mas isso não é um requisito necessário para que a gente tenha algum trabalho ou consiga empreender, que seja. A gente se compara muito com outras pessoas da mesma idade, mas que tiveram oportunidades diferentes, escolhas distintas, pontos de partida diferentes, e nós pensamos que temos que ter esses mesmos resultados e alcançar as mesmas coisas. E aos meus 25, por exemplo, eu sofria muito porque eu entrei na universidade com 17 anos e mudei de curso durante 4 vezes. Então demorei um pouco mais a me formar, e esse demorei em comparação, obviamente, com outras pessoas, e sempre tive aquela sensação de atraso. Hoje, quando eu olho para trás, eu sou muito grata por ter feito cursos diferentes, embora eu não tenha concluído todos, mas eu tive experiências distintas que hoje, na minha trajetória profissional, que não é nada linear, tem sido um diferencial para o meu olhar e para a minha forma de atuação. Segundo, importantíssimo, trabalhar muito e trabalhar bem são coisas totalmente diferentes. Eu pensava que quanto mais eu trabalhasse, quanto mais horas eu me dedicasse, quanto mais atividades e sims eu dissesse, mais valorizada eu seria, mais reconhecida eu seria, quando na verdade eu aprendi que isso é totalmente o oposto. Quanto mais coisas nós fazemos de forma ao mesmo tempo, atividades aleatórias, mais tempo a gente perde em nos aprofundarmos e melhorarmos em outras atividades, naquilo que a gente realmente precisa entregar. Não que a gente não vá fazer bem, mas nós perdemos a oportunidade de fazer muito bem alguma atividade e vamos nos esgotando com maior facilidade. E não é porque você diz muitos sims que você vai ser visto como uma excelente profissional que está sempre disposta e disponível. Na verdade, por mais engraçado até que isso pareça, o mercado não valoriza tanto quando nós estamos tão disponíveis, porque vai parecendo que as atividades que nós fazemos, por mais difíceis que sejam, que elas são muito fáceis de serem entregues, porque a gente acaba pegando muita coisa, entregando muitas coisas, e pode ser que seja valorizado lá na frente quando você sai desse trabalho e as pessoas não conseguem entregar da mesma forma. Mas quanto mais facilidade você demonstra ao entregar essas tarefas que você faz, mais fácil vai parecer mesmo que é de fazer. Então, quando você trabalha muito, se ocupa muito e dá aquela sensação de que, nossa, eu sou muito útil, olha só o quanto eu estou fazendo, na verdade você pode trazer consequências negativas para a sua saúde. E também no aspecto profissional de não ser devidamente valorizado por aquilo que você faz. Aí uma outra coisa que pensava que o sinônimo de produtividade era estar sempre ocupada. Então, quanto mais reuniões eu tivesse, mais trabalhos eu tivesse para entregar, mais eu estava ali trabalhando. Mas isso, na verdade, foi me deixando, com o passar do tempo, mais angustiada, mais ansiosa, porque eu comecei a perceber que eu estava perdendo tempo com muitas reuniões
e com tantas abas abertas na minha cabeça, porque você não tem aquela sensação de entrega, de conclusão do trabalho que você precisa fazer. Então, muito cuidado com o excesso de coisas que você tem, porque isso pode ser uma grande pedra no seu sapato e pode trazer consequências negativas para a sua saúde, inclusive. E a nossa carreira, ela pode ser comparada a uma maratona, mas quando nós pensamos em maratona, não quer dizer que você vai sair, você nunca correu, você vai sair do ponto A até 42 quilômetros sem nunca ter corrido e terminar essa prova muito bem, sem ter momentos difíceis nesse trajeto. Quando a gente corre, a gente aprende que existem exercícios de fortalecimento que são importantes, que você vai começar a correr, você vai ter lesão, você vai precisar de pessoas que te orientem, que te ajudem, você vai precisar fazer corridas para treinar a sua força, a sua constância, para conseguir ganhar velocidade e aumentar essas distâncias até você conseguir em determinado momento atingir os 42 quilômetros ou mais, caso seja a sua vontade. Na carreira também é assim, nós precisamos nos exercitar de formas diferentes para que a gente consiga lidar com os desafios diários que são apresentados a nós. As pessoas que correm maratonas, longas distâncias, elas não fazem somente um exercício e focam nele a vida toda. Na verdade, elas precisam se provar de maneiras diferentes. Entender que por mais que a chegada esperada seja aquele ponto B, que não é correndo todo dia da mesma forma que ela vai conseguir alcançar esse objetivo. As pessoas que eu mais admiro são pessoas que não tiveram uma trajetória linear na sua carreira. São pessoas que tiveram experiências diferentes, que tiveram momentos de decisões importantes na mudança de carreira, nos estudos que fizeram e que acabaram agregando mais valor, não só no trabalho que é feito, mas também um valor social, um valor intelectual, que deixaram essas pessoas mais interessantes. Então, sua carreira, com sorte, também não será linear. Quarto conselho muito importante que eu gostaria de ter aprendido e ouvido antes é sobre cuidar das relações. Nos momentos mais difíceis que eu tive, não foi um currículo que me consolou. Não importa onde você esteja trabalhando, onde você esteja estudando, onde você esteja vivendo. São as relações que você vai construindo ao longo da sua vida que vão permanecer apesar de esses locais, esses trabalhos, tudo que você está fazendo, apesar de eles serem transitórios. Então, por mais que tudo passe, esse momento ótimo ou momento ruim que você está passando agora, ele vai passar, mas as pessoas permanecem. Então, cultive suas relações familiares, de amigos que são importantes para você, do seu companheiro, companheira. Cultive a relação com seu filho, filha, porque é isso que vai te manter de pé e te dar motivos, inclusive, para que você possa continuar desbravando a sua jornada profissional e pessoal ao longo da sua vida. Lembre-se que as pessoas que caminham conosco, elas são tão importantes quanto as metas profissionais ou até mais importantes do que as metas que nós alcançamos. Quinto ponto, o seu corpo ele vai cobrar, seu corpo paga a conta. Então, todo o estresse que você passa, ansiedade, angústia, ela vai ser sentida fisicamente em algum momento, com dores de cabeça, insônia, que vão trazer outros reflexos, outras consequências negativas para o seu corpo, para a sua mente. Isso irá atrapalhar a sua produtividade, a sua satisfação com aquilo que você faz e com aquilo que você entrega. Então é importante que desde já você consiga ter momentos de descanso, de pausa, para poder conseguir refletir sobre aquilo que você faz, sobre quem você é, momentos para que você possa cultivar e exercitar a sua criatividade, momentos para que você possa exercitar a sua criatividade e para que você possa se encontrar, ter momentos disponíveis na agenda para que você consiga fazer uma gestão melhor do seu tempo e do seu trabalho, do que depois, quando você estiver já doente, é possível consertar.
mas demora muito, exige muito. Então é melhor consertar agora tudo que é possível no decorrer desse caminho do que pagar o preço depois, e o preço é muito alto. Sexto, gente, parem de se comparar. A gente se compara muito o tempo todo e cada vez mais por conta das redes sociais, mas a gente se compara com a versão que é editada das pessoas. A gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores de ninguém, a gente só sabe do nosso. Então, quando a gente tem essa sensação de que nós estamos atrasados, que já era para a gente ter conquistado nossa casa, nossa carreira dos sonhos, o nosso salário, o nosso companheiro, companheira, caso você queira ter alguém. Quando a gente se compara, a gente vai ter sempre a sensação de atraso, porque sempre vai ter alguém na frente. Se compare com a sua versão anterior, de 2 anos, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Veja o tanto que você já caminhou, já evoluiu e faça planos de ação para que você possa, daqui a 1 ano, ter crescido mais ainda. Vamos substituir o tempo de comparação para o tempo que nós estaremos escrevendo o nosso plano de ação para que possamos nos tornar pessoas mais orgulhosas de nós mesmos. 7º ponto, e o que eu mais gosto, e que, embora eu não tenha ouvido, por gostar muito, foi algo que eu nunca parei de fazer, que é: aprenda continuamente. Todas as minhas propostas de trabalho, todas as minhas oportunidades de trabalho que foram alcançadas até hoje só vieram por conta dos meus estudos. Só vieram porque eu não parei em nenhum momento de me desafiar, de estudar, de mudar os rumos daquilo que eu pesquiso, daquilo que eu estudo e de ser curiosa. Então, não pare jamais de estudar, de ler livros diversos, de literatura, de outras áreas que não são as suas áreas especificamente, porque nós vamos nos tornando, sim, pessoas mais interessantes, pessoas que sabem conduzir uma conversa, porque isso é política e nós precisamos construir bons relacionamentos, sim, que são tão importantes quanto os estudos e quanto o aprendizado que a gente vai tendo ao longo da nossa vida. Então, não pare nunca de aprender, de se desafiar. Bom, o último conselho que eu gostaria de ter ouvido, mas que, embora eu fale que eu gostaria de ter ouvido, sempre está e esteve escancarado para mim e para você também nas redes sociais: não adie a sua felicidade para quando tudo estiver perfeito. E você já deve ter visto alguns quadrinhos nesse sentido de: eu vou ficar feliz quando eu me formar, eu vou ficar feliz quando eu conseguir o emprego dos meus sonhos, eu ficarei feliz quando eu casar, quando eu tiver filho, etc. Quando eu olho para trás, os momentos mais felizes que eu já tive não foram os momentos de conquista especificamente. Nossa, o momento que eu me formei na graduação, o momento que eu peguei meu diploma do mestrado, o momento que a minha nomeação saiu no estado. Não foram esses momentos. Os momentos que mais me marcaram foi quando eu estava, por exemplo, um dia aplicando a minha primeira prova com alunos de graduação lá no Mato Grosso, e a prova era em dupla, e eu vi os alunos tentando, se esforçando para colocar aquele conteúdo que eles aprenderam nas respostas da prova. Meu olho encheu d'água quando eu vi eles desenhando os gráficos e eu entendi que, poxa, eu estou onde eu deveria estar de fato. Momentos em que eu lembro quando eu tomei café com pessoas queridas, quando eu assisti alguma palestra, quando eu ouvi uma música que eu gostava no momento que eu estava sentada em algum lugar sozinha, quando eu estou montando blocos com meu filho em casa e a sala já está toda desorganizada de tanto brinquedo espalhado no chão. Então, os momentos mais felizes da nossa vida, eles acontecem em situações simples, cotidianas, e não com as grandes conquistas. Então, não deixe de estar presente nesses momentos e de poder eternizá-los na sua memória, porque são essas pequenas coisas que ficam guardadas em nós e que nos trazem alegria, felicidade. Essas grandes conquistas são ótimas, mas para mim, pelo menos, elas vêm junto com um peso muito grande de responsabilidade, de desafio, de medo também. Mas os momentos de alegria, eles acontecem
quando nós não estamos esperando por ele. Enfim, se eu pudesse dar um conselho para minha versão de 25 anos, eu falaria pelo menos essas 8 coisas. Eu não sei se eu me ouviria, mas eu gostaria muito de dizer que eu não precisaria correr tanto, muito menos me provar tanto. Não precisava, e ainda bem, saber todas as respostas, porque ninguém sabe. Que é importante cuidar da saúde, cuidar mais dos relacionamentos, das pessoas que estão comigo o tempo todo, das pessoas que acreditam em mim quando eu não acredito. E também queria me dizer que eu precisaria ter muita coragem e muita força para mudar a rota da minha vida quando fosse necessário, porque a vida ela não é essa linha reta. Na verdade, ela tem muitas curvas e mudanças e é isso que faz a vida tão interessante. Agora eu quero saber de você, o que você gostaria de ter ouvido na sua versão de 10 anos atrás, ou se você é uma pessoa ainda muito nova e que está tendo muitas dificuldades, medos, desafios, também quero saber quais são. Comente aqui para que a gente possa conversar um pouco mais. Eu quero muito ler o que vocês irão escrever. Até mais! E não deixe de curtir, de comentar e de compartilhar esse vídeo. Até mais!